Sexualidade é importante para o nosso autoconhecimento. Você sabia que manter uma vida sexual saudável faz bem ao longo da vida? Hoje é Dia Mundial da Saúde Sexual e a nossa embaixadora Amanda Melos convidou a psicóloga especialista em sexualidade e casais, a Maria Beatriz Devides, para uma conversa esclarecedora. Quadro Mais Mulher. Oferecimento Ótica Dutti. Sua melhor opção é aqui. Amanda Melos, sempre trazendo pautas importantíssimas para a gente discutir aqui no nosso Mais Mulher. Boa tarde, Amandinha. Boa prazer recebê-la. Obrigada que você está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E realmente, Sara, eu sempre, junto com a Fer, né, que é a produtora, sempre pensamos temas que são realmente muito relevantes e que merecem um holofote especial. E quando a gente fala de saúde sexual, que é o tema de hoje, ele é muito amplo, mas muito mesmo. A gente vai falar de sexo, sexualidade, direitos sexuais, prevenção de doenças, como manter ativa aí, né, depois de uma certa idade. E convidamos a Maria para estar aqui com a gente hoje falando sobre isso, né, Maria? Prazer, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar divulgando mais, né, além do meu trabalho e poder desmistificar alguns tabus relacionados à sexualidade, né, que a gente sabe que tem muitos. É tão importante, Amanda, que existe um Dia Mundial da Saúde Sexual. Se não fosse importante, não teria um Dia Mundial para isso, né? Destinado a isso. Porque assim, às vezes na escola, até entra um pouco nesse tema. A gente fala um pouco sobre prevenção de doenças, mas, por exemplo, existe sexo e sexualidade. Qual que é a diferença, Maria? Vamos começar por isso. Gostei disso. Começar do começo, né? Quando a gente fala de sexo, normalmente a gente se refere mais assim à biologia, aos cromossomos, às diferenças sexuais de genitália. E a gente também está falando de relação sexual propriamente dita, né? Então, assim, quando vem a palavra sexo na cabeça, as pessoas logo imaginam uma relação sexual. Sim. Quando a gente fala de sexualidade, ela é um tema muito mais amplo. Engloba o sexo, então engloba tudo isso que a gente pensa sobre sexo, mas também engloba a nossa identidade, como que a gente se coloca no mundo, né? Engloba a nossa construção, né? De quem a gente é enquanto mulher, enquanto homem, enfim. É muito mais amplo, né? Do que só o sexo. A gente está falando de como se portar também, né? E como se relacionar. Sexualidade a gente desenvolve ou é algo nato? Tem a parte que ela é biológica, e, né, tem a parte que é genética e biológica, e tem a parte que é desenvolvida ao longo da vida. Tá. Né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. E a cultura, ela vai, assim, com certeza ajudar a desenvolver de uma maneira ou de outra. Então, assim, a gente pode ter uma ideia, por exemplo, que as mulheres, normalmente, elas são mais reprimidas sexualmente do que os homens. E por que isso acontece? Isso não é algo inato, né? Isso é cultural, né? é social. Então, assim, como que as pessoas veem a sexualidade da mulher? O quanto que permitem ela desenvolver, se autoconhecer, se desenvolver como um todo? Na verdade, assim, Sara, quando a gente pensa assim na reprodução, quando a gente fala de sexo, a gente pensa na reprodução ou na prevenção de doenças, né? Mas assim, vamos colocar ali para um público mais maduro, pensando né, nos casais ali que estão há muito tempo juntos. Qual que é assim o segredo para manter realmente um relacionamento saudável e ativo? Bom, é aquela pergunta do ano, né? Assim, do século. Todo mundo quer saber, né? Mas o principal é o diálogo e a comunicação. Porque a gente não vai conseguir se desenvolver e não ter vergonha se a gente estiver num ambiente julgador. Então, assim, como que eu vou ter coragem de falar aquilo que eu gosto, as minhas preferências, como que eu sinto prazer de fato se a minha parceria ali me julga, né? Ou se ela me boicota, ou se não permite, né, fazer esse tipo de pergunta ou ter esse tipo de diálogo. Então, o diálogo, assim, ele vai ser fundamental. E aí você percebe como, na hora de escolher o seu parceiro para se relacionar e até o parceiro para a vida, como é importante os valores estar bem alinhados nessa área. Porque como que você vai, de repente, como ela falou, vai julgar? Ok, só que assim, se os valores são diferentes, né, até a cultura mesmo, às vezes o ambiente que ela foi criada, né, conservador, cristão, enfim, tudo isso vai interferir. Então, por isso que a escolha, gente, do seu parceiro para a vida sexual tem que estar muito bem alinhado nessa área. Gente, isso é muito importante. Por isso que a gente está falando aqui sobre isso. Eu quero saber de você aí de casa. Manda uma
mensagem para mim, 439-9952-0380. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Sexual e a Amanda Mellos trouxe uma convidada especial para falar sobre isso. A questão é, a pergunta de milhões que a Amanda já fez, como manter ao longo dos anos essa chama ativa? A conversa é um caminho. Sabe por quê? A gente está vivendo um momento... Sim, a gente foi muito oprimida, nós como mulheres, a gente não falava, né? Existia isso, culturalmente falando, na nossa sociedade ocidental aqui, especificamente de Brasil, vamos falar. Hoje em dia a gente vê um avanço muito grande, né? Uma liberação muito grande. Mas a gente vê uma liberação na atividade sexual, na vida sexual. Mas a hora que chega na hora da conversa, do falar, ou de escolher alguém e eu vou falar, daí parece que ainda continua há séculos atrás. A gente não fala. Existe uma vergonha sobre isso? Eu acho que é um tabu mesmo. Foi como eu falei, uma questão cultural. Nós aqui no Brasil temos realmente uma cultura mais conservadora, né? E aí quando a gente fala de sexo, realmente até quando conversando com a Fer, eu falei, nossa, Fer, que tema, meu Deus! E assim, e aí quando a gente fala realmente até... Vamos colocar uma parte biológica disso, né? De um público ali que já tá ali 20 anos casado, um casal. Pô, e aí, entendeu? Porque é uma questão biológica também. E aí, quando a gente fala de mulher, a gente pode ficar ali meio reprimida, mas e quando a gente fala de homem, que depois de uma certa idade realmente começa a ter uma disfunção erétil, e aí? Acho que é até mais complexo de falar. Ela trabalha, né, numa clínica, tava contando pra mim ali atrás, a Maria, de urologista? De urologia. Na clínica Urocore. Como é que você percebe isso nos homens? Hoje em dia, mais da metade ali dos meus pacientes são homens, né? E eles vêm com questões relacionadas a, principalmente, disfunção erétil, né? E eles vêm com muitos tabus também carregados, muitas expectativas de masculinidade muito carregadas, e isso afeta, com certeza, a ansiedade do desempenho sexual, né? E aí, muitos deles até nem contam para suas parceiras que vão fazer terapia. Isso, ao longo do processo, a gente vai entendendo qual que é a importância até de falar ou não. Então, volta lá pro diálogo. Exatamente. Mas sabe um ponto que eu acho que influencia também? As pessoas acham que todo mundo nasce sabendo transar, né? Já nasce, né? Isso aqui é muito intuitivo. Gente, vamos resgatar na memória. A primeira vez que uma pessoa teve relação para a última vez. Não mudou muita coisa aí? Espero que tenha mudado, né? Para melhor. Só que aí as pessoas acham que como as pessoas já nascem sabendo transar, que é algo muito intuitivo, não precisa falar disso. Aí eu gosto muito, assim, de comparar, por exemplo, se você vai numa pizzaria com alguém, né? Para você acertar se o gosto daquela pessoa, que tipo de pizza que vocês vão pedir ali, vocês não precisam dialogar? Qual que é a chance de você acertar qual que é o sabor da pizza, se quer massa fina ou massa grossa, se quer recheio, né, na borda. Quer beber alguma coisa antes. Se quer beber alguma coisa antes, você vai precisar conversar. Isso que a gente tá falando de pizza, de um cardápio restrito. Agora, quando a gente fala de sexualidade, que tem um universo de coisas, de estimulações para explorar, as pessoas não conversam, acham que vai encontrar, é só ter química que vai encontrar. E né? não é. Ninguém nasce sabendo, é um processo, né? A gente se coloca ali na relação, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá. Epa, isso aqui foi gostoso, isso não foi. Às vezes com uma parceria, nossa, isso aqui foi uma delícia, mas às vezes com outra não vai ser igual, né? Então, por isso que volta tudo pro diálogo. Eu sei que é clichê, né? Psicólogo sempre fala assim, ou depende, as palavras-chave, né? De psicólogo. Ou depende, ou, né? Não, é comunicação e diálogo. Mas no final das contas, tudo né? é sobre isso. Pois, hein? Exato. Comunicação. Cadê diálogo aí, gente? Exato. Mas, Sara, e a mulher na menopausa, né? Também existe muito tabu em cima disso, né? Tem gente que acha que depois, quando entra na menopausa, acabou a vida sexual, né? E não é bem assim. Geralmente tem gente que entra super jovem. E existe formas de lidar com isso, né, Maria? Existem, assim. Não é... A sexualidade, ela vai se desenvolver a cada fase da vida de um jeito diferente. Não é porque mudou que vai ser pior.
vai ser diferente e pode ser um desafio, né? Mas eu acho que é uma oportunidade a cada fase da vida da gente se conhecer novamente, né? Então, assim, quando eu atendo mulheres, né, que estão nessa fase aí do climatério, da menopausa e tudo mais, isso é algo, porque as sensações do corpo vão mudar, né? Às vezes vai ter ali um ressecamento, às vezes vai ter uma atrofia, às vezes vai, né, ter mudanças hormonais também que vão mudar como que aquela mulher vai sentir as suas sensações. Então, é uma maneira de se redescobrir, de se conhecer novamente. Não é legal isso, né? Essa frase que ela falou é muito forte. Assim, não é que é diferente que vai ser ruim. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas assim, você tem que descobrir uma nova mulher e realmente entender que é uma nova fase. E se aceitar também. Isso é muito importante, né, Maria? Com certeza. Vão ter mulheres, inclusive, a gente estava até conversando disso lá atrás, né? Vão ter algumas mulheres que depois que elas param de menstruar, elas podem sentir muito alívio, né? Muito alívio de, nossa, pronto, acabou ali meu tempo reprodutivo, não tenho chances mais de engravidar, então agora eu vou me conhecer e eu vou usufruir da minha sexualidade, sem medo, né? Então pode acontecer também, então é muito individual. Vamos ver o que nossos telespectadores estão falando? Vamos. 43999520380. Participe com a gente. Manda sua mensagem, manda seu depoimento, conta como é que foi aí com você, ou como tem sido. Vamos ver mensagem de telespectador? Coloca aqui na tela. Oi, Sara e meninas. Uau, que tema difícil de falar, hein? Mais uma vez, falar. O difícil é falar, fazer é fácil. O difícil também, é falar. O difícil é falar. Eu tenho 45 anos e tomo uma medicação que eu percebi tirar a minha libido, diminuiu muito. Eu acho que isso pode estar afetando a minha autoestima. Pode ser mesmo? Amiga, com certeza a medicação ela afeta e muito. Inclusive, ela pode até não tirar a sua libido, mas você não conseguir chegar naquele momento gostoso e prazeroso, no clímax. É isso mesmo? Pode acontecer. É aquilo, gente, vou ter que usar. Depende de novo, né? Não vai ter jeito. Depende, não vai ter como. Porque, por exemplo, né, existem ali alguns antidepressivos, né, que vão afetar um pouco no desejo, né, na libido e tudo mais. Só que uma pessoa que está em depressão, ela também não vai ter desejo de libido. Então, assim, não era melhor, vamos tratar essa depressão, vamos tomar esse antidepressivo e aí tentar explorar esse desejo, essa libido de outras maneiras também, né? Então, a gente vai colocar ali num grau de prioridade também, né? Por isso que é tão importante que os médicos discutam sobre a sexualidade dos seus pacientes, porque tem muito paciente que volta para casa com uma receita e não vai tomar. Porque daí ele vai olhar na bula e vai falar assim, não, mexeu com a minha libido, mexeu com a ereção, mexeu com qualquer coisa, eu vou me recusar a tomar. Então o médico precisa entender quais são as prioridades daquele paciente e desmistificar alguns pontos ali também. Principalmente o homem, né? Eu acho que eles têm uma resistência maior, né, quando fala desse tema, né, Maria? Sim, porque eles olham como o atestado da sua masculinidade, né? Assim, só sou viril, só sou homem se eu tenho uma ereção ali funcionando, né? E as mulheres, como normalmente por conta da cultura, né, elas acabam deixando ali a sexualidade um pouco mais de lado, né? Assim, todos os astros têm que estar alinhados para, né, querer Será que transar, hoje é o dia, né? E aí a gente acaba, então tudo bem, né? Vou deixar isso um pouco de lado, o que também não é legal, né? Eu acho que a gente podia encontrar um meio termo aí nessas situações. 43999520380, vai mandando mensagem pra mim, mas antes eu tenho um recadinho pra você aí de casa. Vamos falar da Dutti? A Dutti é a ótica com maior variedade de Londrina e região. Se você está precisando fazer o seu óculos de sol, seu óculos de grau, confia em quem tem qualidade e experiência no assunto. Dutti, você pode confiar. Tem mensagem de telespectador? 43999520380. Manda mensagem para mim. Você pode mandar sua dúvida também e participar com a gente via chat do YouTube, @RicTVLondrina no YouTube. Coloca a mensagem de telespectador aí. Estou casada há 37 anos, junto do meu companheiro há 39. Não deixo cair na rotina. Fim de semana passada fizemos trilha e acampamos, pedalamos e paramos em cidadezinhas. Mas quando voltamos dessas aventuras, conversamos e tudo acaba na cama bem confortável. Opa, bora lá viver!
Particular, por favor, só não acontece a transa porque não temos idade pra se pegar em certos lugares. Ah, mas aí vocês dão um jeitinho, né? Lógico que acontece. Acontece, mas da forma de vocês, nos locais que vocês querem. Olha que maravilhoso isso. Olha que exemplo isso. Mais de 30 anos. Diálogo, né? hein? Exato. Mas aí tem diálogo. E tem repertório de conquista. Quando eu falo repertório de conquista, que é isso? a pessoa acha que é assim, né? Os casais. Eu falo assim, gente, mas a gente já se conhece há mais de 30 anos, eu vou ter que conquistar tudo de novo. Não é isso, tá? Vocês já se conhecem, mas entre duas pessoas sentadas num sofá, né, tendo uma relação sexual, existe um passo a passo. E isso a gente chama de repertório de conquista. Qual que é esse passo a passo, essa aproximação que vai levar a uma intimidade? E aí vão ter pessoas que vai precisar ter um tempo mais de qualidade, né? Além de diálogo, de aventura, de diversão, para que depois esse passo a passo aconteça. Repertório é tudo aquilo que a gente sabe fazer, mas não tá fazendo agora. Que nem a banda, né? Sabe tocar várias músicas, mas não necessariamente tá tocando naquele show. Então é esse passo a passo, essa aproximação que a gente acaba desenvolvendo nas relações de casal. Amandinha, você e seu marido estão juntos há quanto tempo? 10 anos juntos. Vocês conversam? Olha, Ela hesitou, ela deu... Tá vendo? olha, Sara. Aqui é vida real, ela não sabia o que ia perguntar isso Não, pra ela. Sara, Pergunta você me comprometedora. coloca numa saia justa. Brincadeira. Assim, nós conversamos muito sobre tudo. E eu sempre falo, qualquer tipo de relacionamento, seja amizade, de trabalho, casal, gente, o diálogo é muito importante. Nós conversamos sobre tudo, tá? Inclusive, assim, 10 anos juntos, e realmente também as fases já foram mudando. Depois que a gente tem filho, isso muda também, inclusive tempo e disposição. Com certeza. Não é verdade? Eu vejo que, assim, grande parte das mulheres, assim, que apresentam baixo desejo sexual é por sobrecarga de trabalho, né? E principalmente depois que viram mães. Então, uma das principais coisas para começar a conversar é assim, como que vai ser essa divisão de tarefas, Exato. né? Porque todo mundo tem que sobrar um tempo ali depois para se divertir também, né? Porque daí tem a criança, né, Sara? Depois que a gente vira mãe também, muda muito a rotina. Modifica, muda tudo, muda tudo. Assim, por exemplo, lá em casa, o Thiago que coloca o Henrico pra dormir, né? Que é o nosso filho. E assim, então geralmente ele dorme junto, ou às vezes dorme antes que o Henrico. Então, às vezes ele acorda assim, 1 da manhã, e aí o Thiago vem pra nossa cama. Já, depois que já dormiu, já reacordou, entendeu? Normal. E aí, depois, umas 3, o Henrico já vem pra cama nossa também. Eu tenho uma criança de 9 anos que está dormindo no meio ainda, tá? Só pra você ter uma noção. Última pergunta de telespectador 43999520380 é um relato. Vamos ver aqui. Sara, tenho 42 anos, meu parceiro 64. E é muito bom. Sempre temos aventuras no carro, estacionamento, toda hora é hora. É assim mesmo, maravilhosa. Tem uma diferença aí de idade, uns 20 anos. E qual é o problema? Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso aí. Se eles estão bem, tá tudo bem, Tá né? tudo bem, gente. É o que eu falo. Quem tá feliz não vai procurar encrenca com ninguém. Então, minha amiga, converse com o seu parceiro e seja feliz. E seja transante. Amanda Melos, obrigada, Obrigada, tá? minha Foi um linda. prazer receber você. Eu que agradeço. Obrigada, Maria. Obrigada, Foi um Maria. prazer receber você. Que gostoso. Importante falar Dia Mundial da Sexualidade, da Saúde Sexual.